Boa tarde, pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Cássio. Nós vamos discutir o conteúdo referente à aula passada, né, que é o homem enquanto ser cultural. O que nós temos que entender? Que o homem, assim, ele produz cultura, né? E nós temos que ter uma ideia de como nós podemos subdividir o contexto da cultura para poder ter uma compreensão melhor sobre fazer uma análise dessas questões. Como, por exemplo, você pode pegar a ideia de cultura e dividir isso entre língua, costumes e valores, né? Então é impossível, muitas vezes, você constituir uma cultura se não houver uma língua, né? A língua, muitas vezes, ela traz os aspectos, o poder de comunicação entre as pessoas, como os determinados valores serão passados de um membro ou outro de um determinado grupo, né? A língua em específico, ela determina também, você pode determinar através de regiões, em termos de cultura, como as pessoas, os agrupamentos humanos estão subdivididos nas sociedades. Quando você pega os costumes vão entrar comidas típicas, vestuário, religião, quer dizer, são várias situações, né, que um determinado agrupamento humano ele vai comungar entre os seus pares, né? Então esses costumes eles são comungados entre as pessoas. Agora, quando você pega sai dos costumes e entra em valores, vamos dizer que os valores é uma espécie de fusão entre os dois primeiros grupos, entre línguas e costumes, né? Para poder chegar no contexto de valores. A ideia etnocêntrica, quando faz análise de cultura dentro da sociedade, numa questão civilizatória, ela sempre tem a parte do princípio dela própria como referência e faz análise de outras culturas, no caso, como inferior ou superior, né? No caso, se você pegar a ideia de etnocentrismo, sempre passando por uma questão que eles têm uma cultura totalmente evoluída, que é errado colocar dessa forma, mas é só para a gente entender qual a concepção, tá bom? Que eles têm uma cultura evoluída, que chegaram já num alto grau de estágio civilizatório e ao fazer análise de outras culturas, ou eles colocam como culturas inferiores ou que estão em estágio de evolução para poder chegar na ideia de civilidade, né, com qual os europeus chegaram. Por isso que a gente fala a ideia etnocêntrica, que ela é totalmente errada, né? Então a ideia que eu quero passar para vocês é que cultura ela é igual para todos. Em que sentido? Em termos de igualdade, assim, que não quero dizer que não existe nenhuma cultura inferior ou superior a outra, apenas diferentes, tá? E o que nós podemos dizer também? Que se eu pego alguns aspectos culturais e que vocês falam que entre língua, costumes e valores, o que nós podemos definir dentro assim de uma questão civilizatória atual dos relacionamentos entre as diferenciações de culturas, né? Eu vou deixar uma atividade no Google Classroom e essa atividade ela vai se pautar nesse quesito, que vocês possam diferenciar, né, tipos de cultura existentes na sociedade, qual que é o choque de culturas existente, por que ocorre esse choque de culturas e, vamos dizer assim, que outra possibilidade nós damos para poder fazer análise dessa questão que nós estamos abordando agora, tá? Eu vou deixar lá no Google Classroom, fica aguardando, muito obrigado e até a próxima.